Ok, irmãos, eu quero convidar vocês agora a tomar a sua Bíblia e vamos abrir em Lucas capítulo 4, a partir do verso 14. Lemos então assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Nosso sermão de hoje: as 5 metas da missão de Cristo. Queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, porque no verso 14 lemos o que, irmãos? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Este fato que nós estamos contando para os irmãos aconteceu já na metade do ministério de Cristo. Jesus já tinha ido para a Judéia, Jesus já havia sido batizado, Jesus já tinha passado pelo deserto da tentação, Jesus purificou o templo, Jesus já tinha se encontrado com Nicodemos, Jesus já tinha falado com a mulher samaritana. Tudo isso na região sul, lá na Galiléia. E depois de muitas outras coisas que Jesus fez lá, bodas de Caná, resolveu ir para o norte, para a Galiléia, e passar pela sua terra natal, Nazaré. O verso 16 diz aí: indo para Nazaré, onde for o quê? Criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Esse verso nos mostra algumas coisas muito interessantes, né? Jesus resolveu ir na sinagoga da sua infância. Quem sabe ali, muitas vezes, muitos sábados, Jesus acompanhou a leitura dos profetas, a leitura da lei. Quem sabe até ajudou naquela sinagoga. E agora Jesus voltava, e a sua fama já era grande por toda a circunvizinhança, resolveu visitar a sua terra, e no sábado, segundo o hábito, o costume, Jesus entrou lá na sinagoga e levantou-se para ler. Isso significa que Jesus não foi naquela sinagoga simplesmente convidado para assistir o ritual religioso. Ele foi convidado para pregar. Eu estive lá em Nazaré, e lá eu encontrei a minha Disneylândia, né? Porque eu não tenho a menor vontade na Disneylândia, mas eu encontrei a minha Disneylândia. Irmãos, lá em Nazaré existe um quarteirão assim, acho que o tamanho dessa metade aqui de Borda de Guadalupe, onde você já viu, o doutor Rodrigo Silva fez até está escrito, não, evidências, né? Sobre essa maquete gigante, né? Parque, vamos dizer assim, reproduzindo a Nazaré dos tempos de Jesus. Nazaré hoje é moderna, e eles então fecharam um pedaço lá da cidade e fizeram uma reprodução da vida de Jesus. É uma coisa emocionante, né? Você vai
mais emocionante ainda porque o guia é brasileiro. Eu trouxe para vocês aí uma exibição teatral deste episódio que eu acabei de ler. Esse rapaz aí está fazendo o papel de Jesus, um pouco gordinho, né? O Jesus que a gente conhece, mas ele abriu o rolo de Isaías e leu para a gente em aramaico, na língua de Jesus. Antes aqui ele cantou um hino em hebraico e depois ele leu. Aqui vocês estão vendo como é que era a sinagoga, né? A sinagoga, ela não é assim como a gente tem aqui hoje, né? As pessoas sentam na lateral e o meio fica vazio. E aqui está do lado dele o guia, conforme ele falava, o guia ia interpretando para nós. Esse aqui é o Shazam. Shazam não é o personagem do quadrinho, não, né? Shazam era aquela pessoa que é como se fosse um diácono. Ele era responsável por guardar os rolos e entregar para a pessoa que ia fazer a pregação. E aí eu tirei uma foto com ele na porta lá. E o interessante é que eu tirei uma foto também do teto, que vocês estão vendo aqui. Por que essa foto do teto? Ele explicou o episódio, não aqui, mas em Cafarnaum, quando o teto foi o quê? Arrebentado para descer um barrisco, né? Não foi o teto da sinagoga, foi o teto da casa. Como lá chove pouco, o teto da época era lama, cinza de carvão e palha. Então eu tirei a foto para mostrar para vocês ali a palha e eles reproduziram igualzinho esse teto, que não é um teto muito seguro, porque vocês podem perceber na foto que está cheio d'água lá dentro, que choveu aqui nessa região aqui, vocês podem perceber que estava o chão todo molhado, ó. Aqui, ó. Estava chovendo muito, e como eles fizeram uma reprodução real, o teto era de verdade, choveu dentro. Chegou naquela sinagoga, estava todo mundo naquela expectativa. Olha, o menino que cresceu aqui entre nós, ele virou um grande pregador, e ele está fazendo coisas aí, está ficando famoso, vamos lá assisti-lo. Jesus então, acompanhe na sua Bíblia aí, versículo 17, Jesus toma o rolo do profeta Isaías. Você sabe que naquela época a Bíblia era em rolos, e Jesus, você pode imaginar então Jesus pegando aquele rolo, girando o rolo, girando, e diz o verso: achou o lugar aonde estava escrito. Quem era Isaías, irmãos? Isaías era considerado o maior dos profetas para o povo de Israel. Isaías, ele foi contemporâneo do grande rei Ezequias, pregou no sul, pregou no norte. Isaías advertia o povo contra os pecados da idolatria, mas Isaías foi um profeta messiânico, e um profeta que em muitas das suas passagens pregava sobre a justiça social. E aí então Jesus começa a ler, acompanha aí o verso 19, Jesus lendo o profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Todos naquela época sabiam que este trecho do livro de Isaías era um trecho que falava do Messias. A palavra Messias significa ungido, assim como a palavra Cristo. Cristo é ungido na língua grega, Messias é ungido na língua hebraica, e eles esperavam o ungido. Da profecia de Daniel já vinha dizendo que viria depois das 70 semanas o ungido. Lembre-se que no Velho Testamento os reis e os sacerdotes também eram o quê? Ungidos. Eles estavam prefigurando quem? O ungido, o verdadeiro ungido. E quando Jesus veio, ele assumiu o papel do rei, do profeta e do sacerdote. Ele era o verdadeiro ungido. E é por isso que eu me sinto muito desconfortável quando algumas pessoas teimam em dizer que quem prega aqui na frente, quem é pastor, é ungido do Senhor, né? O termo ungido do Senhor é um termo que é apropriadamente usado apenas para Jesus.
Jesus é o único, ele é o ungido do Senhor. E Jesus agora pega esse texto e fala o seguinte: olha, agora eu vou dizer para vocês a missão do ungido. Muitas pessoas esperavam que o ungido, quando chegasse, libertasse Israel daquele cativeiro que não acabava nunca. Desde o cativeiro babilônico, eles nunca mais souberam que era ser livres. Eles foram cativos dos babilônicos, foram cativos dos gregos, dos persas, foram cativos dos gregos, e ficaram, depois que Alexandre morreu, na mão dos Ptolomeus, na mão dos Seleucidas, na mão dos Ptolomeus, na mão dos Seleucidas, na mão dos Ptolomeus. Veio os romanos, ou melhor, vieram os romanos, e eles não sabiam mais o que era liberdade. Tiveram um períodozinho pequeno entre o Antigo e o Novo Testamento, um períodozinho pequeno de liberdade que acabou rápido. Mas todos se agarravam na esperança de que quando o ungido chegasse, as coisas seriam diferentes. Ele iria se tornar rei, ele iria expulsar os romanos, e agora Israel seria a nação que dominaria o mundo. E Jesus começa a frustrar as expectativas, lendo o trecho de Isaías. Repare, às vezes nós lemos a Bíblia várias vezes e não conseguimos perceber as evidências daquilo que Deus quer dizer, porque eles liam os rolos de Isaías anos a fio nas sinagogas. E o próprio Isaías disse que a primeira missão do ungido, do Messias, seria evangelizar os pobres. Não é isso que você leu aí? O Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para, número 1, evangelizar quem? Os pobres. Por que evangelizar os pobres? Resposta simples: porque não era plano de Deus que houvesse pobres. Um pobre é aquele que tem menos do que deveria ter, e justamente porque alguém tem mais do que deveria ter. A pobreza é uma das muitas consequências do pecado. A pobreza é fruto da ganância de alguns e às vezes da preguiça de outros. E Deus, ao longo da história do seu povo, criou vários mecanismos para acabar com a pobreza. Na lei de Moisés, em Deuteronômio 15, nós lemos: a cada 7 anos havia o ano 7º, que era o ano em que as dívidas deveriam ser perdoadas. A pessoa pegava um dinheiro emprestado com alguém que estava na necessidade, tinha que pagar, né? Mas se chegasse no 7º ano, não conseguiu pagar, a lei dizia o quê? Dívida cancelada. E Deus ainda advertia assim: olha, não seja duro no seu coração de estar se aproximando do 7º ano e você não abrir a mão para o irmão pensando assim: não, eu vou dar o dinheiro para ele agora, aí vai chegar o 7º ano, ele não vai me pagar. Deus falou: não faça isso. Os escravos deviam ser libertos. E se você pensa que a indenização foi a invenção de Getúlio Vargas da CLT, você está enganado. Quem inventou a indenização foi Deus. Em Deuteronômio 15 ele diz assim: quando você libertar o seu escravo no ano 7º, não o mande embora de mão vazia, dê-lhe com abundância de todos os bens que o Senhor teu Deus te deu. E lembre-se, um dia você também foi escravo no Egito. E como é que o povo saiu do Egito? Saiu de mão vazia? Não saiu de mão vazia, saíram com muitos tesouros. Os escravos deviam ser indenizados. Deus instituiu um segundo dízimo só para os pobres. Você sabia disso? Na lei de Moisés havia um segundo dízimo a cada 2 anos, em que as pessoas deviam levar para o templo, chamar os pobres, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, e ele chegar ali e distribuir para todo mundo, fazer uma festa, todo mundo se alimentar. Você pode ler também em Levítico a lei da respigadura, que dizia que se uma pessoa tivesse uma propriedade, se fosse, por exemplo, oliveiras, ele deveria passar no seu campo sacudindo a oliveira, catando as oliveiras e tal, botando no cesto. Quando ele chegasse lá no final, ele não podia voltar para pegar o que ficou no pé. Era dos pobres.
Se era trigo, cortava o feixe, amarrava, botava no ombro, o que caísse no chão era o pobre. Foi assim que Ruth sobreviveu, respigando na seara de quem? De Boaz. E graças a Deus que ela encontrou um homem tão bom que ele falava assim: ó, vocês trabalhadores, quando estiverem respigando aí, fingem que não está vendo nada, mas pegam as espigas e vai jogando no chão aí para ela pegar mais. E existia ainda, irmãos, os 4 cantos do terreno retangular que não podiam ser tocados, eram para os pobres. As uvas que ficassem no pé, depois de você recolher tudo, olhou, não volta, deixa para o pobre. Deus não queria que existisse pobreza. Alguém pode me citar, mas Deus falou: os pobres sempre tereis convosco. Deus estava fazendo uma constatação. Ele não estava dizendo que era para ter pobre, porque em Deuteronômio 15, depois de ele dizer todas essas resoluções, ele disse assim: para que não haja pobre no meio de vós. Não era para existir pobreza. E é por isso que o ungido chega e diz assim: ó, primeira missão, evangelizar o quê? Os pobres. Jesus nasceu como um pobre. Ele escolheu nascer numa vila pobre. Mas nós não vivemos mais numa teocracia, nós vivemos numa democracia. E se nós vivemos numa democracia, você nunca se esqueça: escolha os líderes que apoiem as medidas que favoreçam os pobres. Amém. Todas as medidas que favoreçam os pobres são medidas que os cristãos têm a obrigação de abraçar. Amém. Mas Jesus não se preocupava apenas com a pobreza material, ele também se preocupava com a pobreza espiritual. E é uma pobreza perigosa. Pobre de espírito está entre as bem-aventuranças, né? Jesus se preocupava também com essas pessoas. Mas Jesus também disse, citando o trecho de Isaías para o ungido, que ele veio em segundo lugar proclamar libertação aos cativos. Proclamar a libertação aos cativos. Quem eram os cativos na época de Cristo, irmãos? Nós podemos citar, por exemplo, os endemoniados, pessoas presas. Não há um episódio na história bíblica em que você encontrasse tanta gente endemoniada como nos tempos em que Jesus passou por aqui. No capítulo A Plenitude do Tempo, do livro Desejado de Todas as Nações, a gente pode ler o seguinte: agentes satânicos estavam incorporados entre os homens. O corpo de criaturas humanas, feito para a habitação de Deus, tornara-se morada de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais levados a condescender com a consciência mais vil. O próprio selo do demônio se achava impresso na fisionomia dos homens. Esta refletia a expressão das legiões do mal, de que se achavam possessos. Eis a perspectiva contemplada pelo Redentor do mundo. Que espetáculo para a infinita pureza! Satanás, no seu esforço de fazer Deus desistir de enviar Jesus aqui, ele atacou a humanidade de uma tal maneira que a impressão do mal podia ser vista no rosto das pessoas. Não poupou criança, não poupou velho, não poupou adulto, não poupou mulher, que possuía vários demônios, legiões inteiras. Não havia classe social, mas Jesus veio proclamar liberdade. Hoje, talvez os cativeiros sejam outros. Satanás, ele evoluiu nas suas maneiras de prender as pessoas. Nós podemos falar hoje no cativeiro das drogas, por exemplo, que também não alivia ninguém. No problema das drogas estão ricos, estão pobres, atores, executivos, jogador de futebol, pessoas famosas, pessoas anônimas, e todas as vezes que nós passamos ali na Avenida Brasil, observamos aquele espetáculo grotesco, aquelas pessoas como zumbis humanos aprisionadas pelo crack, pela droga. Nós também, irmãos, temos o cativeiro da pornografia.
A revista The Week diz que 12% dos sites da internet são dedicados à pornografia, ou seja, 76,2 milhões de sites pornográficos. 25% das pesquisas em ferramentas de busca são em sites pornográficos, totalizando 750 milhões de downloads. 89% de toda a pornografia do mundo é produzida apenas nos Estados Unidos da América. Quase 90% de todo o material pornográfico. 1 em cada 4 pessoas que acessam sites pornográficos é mulher. 266 novos sites pornô surgem na internet todos os dias. Hoje você não pode usar uma ferramenta de busca. Se você não tomar cuidado, você cai num site pornográfico. É ou não é verdade? Às vezes você está procurando outra coisa. Se você não tomar cuidado, você clica num site pornográfico. E existem escravidões sutis. São aquelas em que a pessoa não se reconhece como escravo. Nós podemos dizer, por exemplo, o vício no celular. Já virou doença, transtorno psiquiátrico. Pessoas viciadas no celular, e a maioria, quando você fala para ela, diz: eu não sou. Diz aqui um instituto importante que se você abre um aplicativo mais de 60 vezes por dia, você já é um viciado. Só que ninguém nunca inventou um aplicativo para fazer a contagem do aplicativo, né? Então a gente nunca acha que a gente acessou mais de 60 vezes. O brasileiro já está em terceiro lugar com média de uso de celular ou de internet. 8 horas por dia, 1/3 do dia. Mas nossa, é isso tudo mesmo? É porque não tem um contador para medir o tempo que a gente fica, né? 280 milhões de pessoas viciadas em internet. O diabo não precisa mais endemoniar pessoas. Ele já tem ferramentas modernas de escravidão. Mas Jesus, ele disse: eu me manifestei para desfazer as obras de quem? Assim disse o seu discípulo: para isso se manifestou o Filho do Homem, para fazer o quê? Desfazer as obras do diabo. Amém. Nós podemos acreditar que de qualquer vício, de qualquer escravidão, de qualquer problema, Deus veio trazer a libertação. Amém. Mas Jesus também diz, em terceiro lugar, que ele veio restaurar a vista aos cegos. Não é isso que está dizendo em Isaías? Restaurar a vista aos cegos. Vocês sabem, meus irmãos, vocês sabem que o mundo que a gente vive é um mundo essencialmente para quem enxerga, né? É um mundo visual. A maior parte das informações e boa parte das maneiras de adquirir conhecimento só existe para quem enxerga. Mesmo antes de todo esse aparato que a gente tem hoje, e mesmo com ele, ainda existem muitas dificuldades. Eu estava pensando, enquanto escrevia, pensava nesse sermão, se eu me colocasse no lugar do nosso querido irmão Sadi e tentasse vir de olhos vendados, lá da esquina até aqui. Ninguém nunca pensou que nessa rua tem uma pessoa que é cega, né? Carro na calçada, calçada desnivelada, e as pessoas botam aqueles negócios de ferro na calçada para não deixar o outro estacionar. Se você é cego, aquilo é quase uma maratona, um cross, não sei nem qual o nome daquilo. A pessoa vir com a bengala e conseguir passar por todos esses obstáculos, realmente um mundo que não foi pensado para eles. É interessante a gente notar que as pessoas começaram a se preocupar com os cegos há muito tempo, já no século XVI, quando um médico italiano resolveu testar a possibilidade de um cego aprender. E aí nós temos aqui 3 pessoas, né? Um deles se chama Peter Potamus, não é o personagem da Hanna-Barbera, Flemming e o padre Lara Terzi, que conseguiram escrever os primeiros livros sobre como educar e como ajudar pessoas cegas. Inventaram vários métodos, irmãos, letras gigantes, letras de metal, alfinetes em almofada, para tentar ajudar. Já no século XVIII, em Paris, surgiu
através de Valentin Haui, a primeira escola dedicada para cegos. E em 1819 ingressou nessa escola nada mais, nada menos do que o jovem Louis Braille. Ele entrou nessa escola e a partir dele aconteceu a grande revolução. Ele criou o método Braille e hoje os cegos têm acesso a muita informação graças a esse método. No Brasil, um jovem vindo dessa escola trouxe essa ideia para o imperador Dom Pedro II e ele criou então o Instituto Real dos Cegos. E quando a monarquia caiu, botaram o nome do republicano Benjamin Constant. E hoje nós temos lá, se não me engano, na Praia Vermelha, o Instituto Benjamin Constant. Agora você imagina, com esse aparato todo, os cegos ainda têm muita dificuldade, não tem? E no tempo de Jesus, que eles ainda eram considerados malditos. Em João 9, 1 a 3, lemos assim: ao passar Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram, olha a pergunta dos discípulos: mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Atrelavam a cegueira ao quê? A castigo de Deus. E é por isso que Jesus disse: eu vim aqui para restaurar a vista aos... Você se lembra de quantos cegos Jesus curou? A Bíblia relata vários, né? Mas Jesus não veio apenas curar a cegueira física, porque existe uma cegueira pior, que pode levar à morte eterna, que é a cegueira espiritual. Sansão foi cego durante toda a sua vida, só passou a enxergar quando lhe furaram os olhos. Sansão sofria da cegueira espiritual. Como se manifestava a cegueira espiritual de Sansão? Sansão comia o que sabia que não podia comer. Sansão bebia o que sabia que era proibido ele beber. Sansão casou-se com quem ele sabia que não podia se casar. Sansão buscou prazeres que ele sabia que não eram para ele buscar e acabou perdendo os olhos. E só a partir dali ele passou a enxergar. Nós podemos dizer também que a cegueira espiritual atinge os líderes religiosos, pastores, anciãos, líderes de departamento. Jesus chamou os líderes religiosos da sua época de guias cegos. Por que eram guias cegos? A maior evidência de cegueira espiritual em quem dirige uma igreja é pregar uma coisa e viver outra. Era isso que acontecia nos tempos de Jesus. Falava uma coisa para as pessoas, mas vivia completamente diferente. Devoravam as casas das viúvas, usaram o púlpito, usaram o microfone, usaram a liderança espiritual para explorar política ou financeiramente as pessoas. Isso é cegueira espiritual. Escandalizavam os recém-conversos. A Bíblia diz que em Mateus 23, Jesus duramente dizendo: vocês percorrem a terra e o mar em busca de um discípulo, e quando o convertem, os fazem 10 vezes mais digno do inferno de vocês. Vocês fecham a porta do céu, nem vocês entram e não deixam mais ninguém entrar. Mas Jesus também se preocupou com outros tipos de cego quando ele contou algumas parábolas. A dracma perdida. Percebendo, obviamente, que dracmas não enxergam, são moedas. A dracma perdida representando as pessoas que estão perdidas aonde? Dentro da igreja. Jesus também falou do cego, do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. É um cego espiritual. Passou a vida inteira na igreja, servindo a Deus puramente por interesse, servindo ao Pai por interesse. E até entre os seus discípulos, Jesus encontrava muitos cegos, porque um dia ele teve que chegar para Pedro, e olha que depois de muito tempo andar com Pedro, ele chegou para Pedro, virou-se e disse: Pedro, quando você se converter, eu quero que você cuide dos seus irmãos. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu fico muito preocupado. Você já pensou você passar a sua vida inteira
e Jesus falar para você assim: olha, o diabo pediu a sua alma, mas eu orei por ti. Quando você se converter, quer cegueira pior que essa, irmãos? Estar na igreja, ser batizado e não ser convertido? Quando a gente não sabe diferenciar, irmãos, na igreja, o que é supérfluo, o que é importante e o que é essencial no reino de Deus, nós estamos sofrendo de cegueira espiritual. Vou repetir: quando nós não sabemos na igreja diferenciar o que é supérfluo, o que é importante e o que é essencial, nós estamos sofrendo de cegueira espiritual. Mas Jesus veio para dizer que uma das missões dele era fazer-nos enxergar de novo. Amém? Ele quer nos fazer enxergar novamente, como fez com Geazi, servo do grande profeta. Senhor, abre os olhos dele para que ele enxergue. Nós precisamos orar todos os dias: Senhor, abra os nossos olhos. Não queremos ser cegos espirituais. Mas Jesus também veio pôr em liberdade os oprimidos. Mesma palavra usada na Bíblia para os esmagados, aquelas pessoas que estão sofrendo e às vezes sofrendo por causa de outras pessoas. Eu queria que você segurasse essa passagem aí e fosse comigo para Isaías 58 e vamos ver o que Deus fala a respeito dos oprimidos. Isaías 58, versículos 5 e 6 diz assim: será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse. Ou melhor dizendo, o jejum que desejo não é esse: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Jesus usou o profeta Isaías, e o mesmo profeta, em algumas passagens antes, porque a passagem que Jesus leu lá na sinagoga foi Isaías capítulo 61, mas Jesus pegou um pedaço de Isaías 58, e esse pedaço dizia: sabe o que, irmãos? Os judeus viviam jejuando, inclinando a cabeça no chão, sobre cinza, saco, mostrando sinal de humildade. Jesus diz assim: não é esse o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é que você solte as correntes da injustiça, desate as cordas do jugo. Quais são as correntes da injustiça? Vamos a Salmo 146, versículo 7, versículo 8. Salmo 146, 7 e 8. Diz assim: ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro, o Senhor sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Irmão, você prestou atenção no grupo de pessoas que está nessa passagem? O Senhor defende a causa dos estrangeiros. Você tem ideia de quantas pessoas hoje não têm mais um país para morar? Segundo os últimos dados de 2014, já chegamos a 59 milhões de pessoas que foram expulsas ou tiveram que fugir de seus países e procurar abrigo no país dos outros. São os refugiados. E a gente vê cenas tristes, como foi reproduzida aqui em Copacabana, daquele rapaz lá, não sei se era sírio, se era árabe, vendendo esfirra, e pessoas gritando para ele: fora do meu país. Eu acho engraçado que a pessoa fala isso achando que o país é dele, só dele, como se ele fosse um imperador. Fora do meu país. Você sabe quantos órfãos existem no Brasil? 40 mil crianças e adolescentes
estão registradas em abrigos. 6.343 bebês estão disponíveis para adoção, apesar de ter uma fila de 35.000 pessoas querendo adotar. Sem falar dos órfãos de pais vivos, né? Pessoas que têm pai e têm mãe, mas os pais não dão nenhum tipo de assistência. Jesus veio para os oprimidos. Numa era em que o opressor virou virtude e adjetivo de coisa boa, eu vou dizer para você que Jesus, ele veio para os oprimidos, as pessoas que se sentem esmagadas. Ele diz em Isaías 42 que ele não, quando o ungido viesse, não clamaria nas praças, não gritará, não fará ouvir sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que ainda fumega. Se a cana está quebrada, ele não vai acabar de quebrar. Se o pavio está quase apagando, ele não vai acabar de apagar. Ele vai fazer o quê? Ele vai soprar. Esse é o ungido. Esse é o ungido que termina a sua missão dizendo: também vim apregoar o ano aceitável ao Senhor. Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, eu estou inaugurando a era do Evangelho. Está inaugurada a era do Evangelho. É o tempo de evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, dar vista ao cego. É o ano do jubileu, é o ano do perdão, dos débitos cancelados, da reforma agrária, de tudo que é bom, de tudo que é justo. Esse é o sentido do Evangelho. Propositalmente, concluo, Jesus omitiu a parte do texto de Isaías que diz assim: apregoar o dia da vingança do nosso Deus. Você sabe por que Jesus tirou isso? Porque eu fico imaginando que as pessoas estavam quase que falando de cor, porque já sabiam a passagem de cor, né? Jesus estava lendo e estava lá, apregoar a justiça aos pobres, né? Eles estavam chegando na hora da vingança. Quando chegou na hora da vingança, Jesus parou de ler. Os judeus interpretavam essa passagem de maneira errada. Como hoje, a Bíblia, Jesus, Deus, a religião está sendo usada de maneira errada. Está sendo usada para aprisionar, para oprimir, para extirpar, para esmagar as pessoas. Estamos usando muitas vezes o nome de Deus de maneira errada. É papel neste sábado de mordomia dos mordomos de Deus proclamar o reino, o ano aceitável do Senhor. O mordomo de Deus deve buscar a justiça na terra para todas as pessoas, porque Jesus, quando morreu no Calvário, ele não morreu para que a missão dele acabasse ali. Ele morreu para que nós dessemos a sequência. Deus te abençoe em nome de Jesus.